Bem, pessoal, iniciamos então a nossa aula de banco de dados. E nessa aula nós vamos falar sobre SQL, Structured Query Language, ou Query Language, né? Pronúncia com vocês. E nós vamos falar sobre DDL, Data Definition Language. Então, já vamos iniciar aqui, compartilhando a nossa tela. Vamos compartilhar toda a nossa tela. Tela compartilhada. Bom, eu vou mostrar para vocês se a gente vai seguir aqui os meus slides que eu preparei. E, paralelamente, nós vamos utilizar o Workbench, que é a ferramenta que a gente vai utilizar. As letrinhas estão pequenas. Eu vou até tentar aumentar um pouquinho aqui. Mas, na hora da execução lá, a gente usa a lupa também para poder aumentar aqui, para facilitar, tá, a visualização de vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui os nossos slides. Tudo bem? Bom, então, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, vamos falar sobre SQL, Linguagem Estruturada de Consulta, Structured Query ou Query Language. Gente, em termos de banco de dados, acredito que seja uma das coisas mais importantes para vocês aprenderem. Porque vocês já estudaram modelagem de dados e já vimos toda a parte de projeto físico, criação de usuários e tal, mas no aspecto de desenvolvimento, o papel do desenvolvedor é, muitas das vezes, utilizar essa linguagem, o SQL. Aliás, o DBA também, né, tem que ser um cara especialista em SQL, que é essa linguagem, que é uma linguagem que vale para todos os tipos de bancos de dados relacionais. Tá? E a gente vai, na aula de hoje, falar sobre a linguagem de definição de dados, que é o DDL, ou a DDL, Data Definition Language. Então, nós vamos estudar em dois momentos o SQL. No primeiro momento, a gente vai ver a linguagem de definição de dados. No segundo momento, na nossa próxima aula, nós vamos estudar a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Tá? Então, dentro do DDL, eu vou aprender a criar meu banco de dados, a criar a minha tabela, a estrutura da minha tabela, os tipos de dados que nós utilizamos, restrições, integridade referencial, como é que a gente faz tudo isso utilizando a linguagem de definição de dados. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a manipulação, vamos conhecer os comandos principais, né? E também as cláusulas, como a consulta, por meio do comando select, a inserção por meio do insert, a alteração por meio de update e a deleção por meio do comando delete. Tá? Mas hoje o nosso foco é total aqui na parte de DDL. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma parte também conceitual, né? Então, a gente vai abordar o DDL e o nosso foco vai ser voltado para implementar tudo no MySQL, tá? Utilizando o Workbench. Então, a gente vai utilizar, como eu já falei, né, o DDL para poder desenvolver as estruturas dos nossos dados. A gente vai ver como criar, como definir chaves primárias e únicas, né, estrangeiras. Vamos mostrar também alguns exemplos práticos. E vamos trabalhar aí com exercícios que, na verdade, vai ser um trabalho que eu vou apresentar para vocês. Então, os nossos objetivos são esses. Aprender a criar e manipular tabelas usando o comando DDL, compreender e aplicar diferentes tipos de restrições, como chave primária, foreign key, unique, not null, check. A gente vai implementar chaves primárias estrangeiras, né, estabelecendo relações entre as tabelas. Então, vamos falar sobre o SQL, que é essa linguagem estruturada de consultas. A gente já falei bastante sobre ela, né? A linguagem padrão para interagir com bancos de dados relacionais. Permite que usuários acessem, manipulem, administrem
tudo relacionado a banco de dados, utilizando uma sintaxe, né, uma forma de escrever muito simples, bastante intuitiva. Com SQL, a gente consegue consultar dados, inserir registro numa tabela de banco de dados, atualizar, alterar, excluir, definir uma estrutura. SQL é a nossa ferramenta principal. O DDL faz parte do SQL, né? É uma parte fundamental do SQL, que permite usuários definir e manipular a estrutura de um banco de dados. Por meio de comandos DDL, você pode criar, aplicar, remover tabelas, colunas, tipos de dados, índices e outras estruturas que formam o esqueleto do seu banco de dados. Ela garante que os dados sejam armazenados de forma organizada e eficiente, uma estrutura ideal para atender às necessidades dos sistemas que vocês forem desenvolver. Então, para apresentar os exemplos desse estudo, vamos criar um modelo, vamos criar um esquema, na verdade, chamado Create Database DDL. Então, vamos fazer o seguinte, gente, eu vou quebrar o protocolo aqui, a partir de agora, eu vou começar a apresentar dessa forma aqui, tá? Eu vou copiar, né, os comandos, né? Vou mostrar para vocês. Vou copiar esse comando aqui que eu vou utilizar lá no Workbench. Vou criar um esquema, tá? Então, eu já estou com o Workbench aqui aberto. Então, o que eu faço aqui, ó? Né? Vou chamar a lupa para vocês enxergarem melhor. O que eu vou fazer aqui? Nessa parte, nessa minha área aqui, ó, eu já tenho aqui um SQL aberto. Vocês poderiam, inclusive, vir aqui, ó, File, New, Query Tab. Quando você faz esse New Query Tab, ele vai criar uma nova área para você digitar os comandos aqui. Como eu já tenho uma aberta, eu vou aproveitar SQL 10. Vou colar aqui aquele comando e vou criar. Observem que, olha, esse esquema não está criado. Então, vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, para executar. Ó. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ó? Vamos ver o que ele disse para mim. Ó. Ele criou o esquema. Não está aparecendo aqui ainda, porque eu tenho que atualizar. Então, eu clico com o botão direito aqui, faço um refresh. Agora já está aparecendo o meu DDL. Eu chamei assim um banco de dados DDL, né? Só para o nome que eu dei, mas você pode chamar de BD clientes, BD empresas, seja o que for. Tá? Então, o esquema foi criado, mas não tem tabela nenhuma. E é o que a gente vai ver a partir de agora, como é que a gente vai fazer isso. Só que aqui no Workbench, o que eu faço? Eu tenho outros esquemas. Como eu quero trabalhar com esse esquema especificamente, eu clico com o botão direito em cima do esquema e coloco Set as Default Schema. Quando eu faço isso, qualquer comando que eu for utilizar agora, ele vai adotar esse esquema como padrão. Ok? Então, saímos agora da loop e voltamos lá para o nosso slide. Bom, então agora, olha, o que a gente vai fazer? Vamos usar o Create Table. O comando Create Table é utilizado para criar novas tabelas no banco de dados, definindo colunas e tipos de dados. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, eu vou já executar esse comando, vou criar uma tabela de clientes, e vou estar explicando para vocês, tá? O que eu vou estar fazendo. Vou dar um Ctrl+C aqui, vocês podem reproduzir isso quando vocês forem fazer uma prática, tá? Então, você vem aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá pequenininho, não tá, pessoal? Para vocês enxergarem, né? Tem que chamar a lupa, né? Vamos chamar a lupa aqui, porque senão vai ficar ruim para vocês enxergarem. Vamos lá, agora, ó, olha só, aqui, ó, nessa mesma área aqui do SQL, o que eu faço? Eu posso colar aqui o comando, colo aqui. Eu quero executar, eu quero criar essa tabela. Então, dentro desse esquema BDDL, eu vou criar essa tabela. Eu vou clicar aqui, ó. Cliquei, aqui embaixo ele deve ter dito para mim que ele criou. Ele disse aqui, ó. Criei uma tabela e colocou aqui quais foram as características dessa criação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um novo refresh aqui, ó. Cliquei com o botão direito, depois cliquei. Cliquei em qualquer área aqui, tá, gente? Clique com o botão direito, você dá um clique. Aí ele abre esse menu pop-up, clica com o esquerdo e refresh all. Agora, observe que apareceu já essa setinha, porque ele já vai mostrar aqui que ele criou o cliente, a tabela cliente, e aqui as colunas. Então, as colunas que eu criei, quais foram? ID cliente, aqui o tipo de dados, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, é tipo int, auto-incremente, ele vai auto-incrementar, vai ser um ID, né? E eu chamei de primary key, quer dizer, minha chave primária, meu atributo identificador. Criei também nome, e-mail e endereço.
esse varchar para indicar que os campos ele tem tamanho variável de até 255 caracteres. No caso do nome, eu coloquei aqui, ó, not null, para dizer o seguinte, esse campo não pode ter vazio, eu não posso criar um registro lá com um cliente sem nome, tem que botar um nome para ele. E no caso do e-mail, eu acrescentei unique, que quer dizer o seguinte, ó, esse campo e-mail é uma chave candidata. Por quê? Porque ele tem a mesma característica do ID, não pode repetir. Só que para eu não definir o e-mail como atributo identificador, como chave primária, eu utilizo esse unique, esse atributo unique. Eu digo, olha, esse campo é único, ou seja, eu não consigo inserir dois e-mails iguais dentro dessa tabela clientes. É extremamente importante o uso do unique, tá? E aí eu defini as características do campo e essa é a minha tabela criada. Então, agora eu já tenho aqui minha tabela clientes criada. Ok? Voltamos, então, agora, né, para o nosso slide. Deixa eu fechar aqui a lupa. Maravilha. Bom, agora na sequência, tipos de dados. Eu já falei agora há pouco. Escolher tipo de dados correto para cada coluna é essencial para você garantir o armazenamento adequado e eficiente dos dados. Os tipos mais comuns são tipo int para inteiro, varchar é um campo caractere, é uma sequência de caracteres, pode ter letra, pode ter número, pode ter todos os tipos de dados. E esse var significa que é char variável. Então, se eu colocar lá 50, ele vai... Eu não vou ocupar sempre as 50 posições, é até 50. Se meu campo ocupar apenas 30, eu vou economizar espaço no meu banco de dados, eu vou usar só 30. Campo data e campo decimal. Data para datas, né, que eu vou utilizar, e o decimal para valores decimais. Valor monetário, por exemplo, eu posso considerar como decimal. Tá? Restrições de dados. Restrições são... Tá dando para enxergar legal, pessoal? Não precisa ampliar, não, né? Tá bom assim, né? Eu vou ficar copiando dados, né? Restrições de dados. Restrições são usadas para garantir a integridade dos dados no banco de dados. Então, quais são as principais restrições? Olha, not null. Eu sempre coloco not null quando eu quero que o campo não tenha valores nulos. Unique, eu coloco quando aquele campo não pode se repetir. Primary key significa chave primária. Esse conceito vocês já conhecem bem. Foreign key é quando eu tenho uma chave estrangeira. A gente vai ver agora no próximo exemplo. O check é quando eu quero definir uma restrição. Por exemplo, eu vou ter um campo, digamos, de preço. Eu quero um preço só acima de R$10. Eu vou colocar cheque, preço maior que 10. Tá? Coisas do tipo. Tá? Então, eu vou criar esse exemplo aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou criar uma tabela de produtos. Vou dar Ctrl+C. Vou lá para o Workbench. Vem para cá. Vou chamar a lupa novamente. Eu sempre vou falando tudo que eu estou fazendo, tá, pessoal? Porque quando vocês forem fazer uma prática acompanhando a minha aula, fica fácil, né? Para vocês acompanharem, né? Lembrarem tudo que eu estou fazendo. Abrir a lupa. Claro que no caso de vocês não vão precisar usar a lupa, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou aproveitar essa mesma área. Vou colar aqui, tá? Nessa minha abinha aqui, ó, SQL10. Para quando eu for... Isso é muito importante, gente. Desculpe, eu esqueci de falar. Quando você tem aqui numa mesma área vários comandos, você tem que selecionar todo o comando que você quer utilizar. Quando você quer executar aqui, ele vai executar só o que está selecionado. Tá? Se você não fizer isso, dá zebra, tá, pessoal? Dá problema, tá? Ele vai tentar executar tudo, vai dar um problema sério, né? Isso. Então, quando eu quero executar só esse create aqui, ó, seleciono só ele, tá? Até o ponto e vírgula, ó, executo. Agora eu vou lá para baixo, ó, beleza, ele já criou também a tabela de produtos. Não está aparecendo aqui, então, clico com o botão direito aqui, dou um refresh, ou, beleza, agora já aparece aqui a tabela de produtos. Tá? Então, agora a gente analisa a tabela de produtos. Vou recolher o cliente aqui, ó. Quais são os campos que eu tenho, as colunas de produto que eu tenho? O ID de produto, que eu defini como int, também autoincremento. Gente, todo ID é altamente recomendado que vocês o definam como autoincremento, tá? Ele é chave primária, porque é um atributo identificador. E aí eu coloquei também um campo nome, tem um tamanho variável de 55 caracteres. Not null também, não pode ter nulo. Aqui vem uma novidade, eu criei um campo do tipo preço
ele é decimal, ele tem 10 posições inteiras e 2 decimais. Tá? Eu coloquei um cheque aqui, eu criei uma restrição. O meu sistema, o meu gerenciador de banco de dados, só vai permitir que sejam registrados preços cujo valor seja maior que zero. Então, se eu tentar inserir um produto aqui com preço zero, ele não vai aceitar. O próprio banco de dados, mesmo que lá no meu programa eu não implementei, viu, Diego? Esqueci de botar lá no meu programa essa restrição. O banco de dados já não vai permitir. Tá? Eu criei aqui um campo estoque do tipo inteiro. Quantos elementos eu tenho em estoque? Quantos produtos eu tenho em estoque? Do tipo inteiro, o que é quantidade. Eu coloquei not null, que eu também não quero deixar nenhum estoque vazio, tá? Na minha tabela de produtos. Ok, pessoal? Maravilha. Então, agora, vamos de novo aqui, fechar o meu... Limite não, fechar o meu... Cadê a minha lupa? Fechar a lupa. A gente for trabalhar com produtos que são terminado, ele não entra no conteúdo. Não, aí não. Aí seria um decimal, mais indicado. Exatamente, você tem que avaliar a regra de negócio, tem que conversar para ver qual o seu universo lá de trabalho. Entendeu? Mas normalmente, Diego, quantidade a gente trabalha com unidade. 1, 2, 3. Sim, isso. Beleza, isso, exatamente, pode ser. Boa, Diego, boa. Bem observado. Próximo slide. Chaves primárias e estrangeiras. A chave primária, primary key, é um identificador único para cada registro em uma tabela. Ela não pode conter valores nulos e deve ser única. Essa é uma característica de uma chave primária, né, pessoal? De um atributo identificador. Agora, as chaves estrangeiras são as foreign key, são usadas para estabelecer relações entre tabelas, garantindo a integridade referencial dos dados. Integridade referencial, está aqui um nome que vocês têm que guardar. Integridade referencial. Isso é dado por meio dessas relações que a gente cria, utilizando as foreign key. Vamos criar aqui um exemplo? Eu já tenho uma tabela de produtos, né? Vamos criar agora uma tabela de pedidos, onde eu vou implementar essas novidades aí. Eu vou dar um Ctrl+C, vou chamar aqui o meu cliente de novo, vou chamar a minha lupa, e agora eu vou criar uma outra área aqui, vou recolher aqui. Aliás, não vou recolher o produto não, porque eu vou precisar mostrar alguma coisa aqui. Então, agora, olha, tem aqui minha tabela de pedidos, né? Então, eu quero executar pedidos, ó, eu seleciono essa área e vou executar. Executei, vamos ver se executou. Opa, deu erro. Tabela pedido. Opa, tabela pedido já existe. Pô, já tem tabela de pedido? Acho que eu cliquei 2 vezes, tá? Vamos dar um refresh aqui. Eu cliquei 2 vezes, pessoal. Beleza, tabela de pedido está criada. Então, tem aqui os campos, né? Então, vamos agora aos comentários. Deixa eu abrir um pouquinho a área aqui, ó. Legal. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu criei uma tabela de pedidos, criei um atributo identificador chamado ID pedido, tá? Todo pedido vai ter um identificador inteiro e auto-incrementado, quer dizer, vai ter o pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, e assim sucessivamente. Esse atributo, ele é identificador, então eu defini como chave primária, primary key. Só que eu criei aqui também o ID cliente. E aqui que está o grande lance desse nosso momento aqui, gente. Olha só. Esse campo ID cliente vai ser o campo dentro da tabela de pedidos que vai fazer com que a tabela de pedidos esteja relacionada com a tabela de cliente. Tá? Então, esse ID cliente aqui que está na tabela ID cliente, ele está sendo referenciado por esse ID cliente aqui, ó, na tabela de pedido. Tá? Com isso, eu defino que a minha cardinalidade, que o relacionamento é 1 para N. Então, eu posso ter um cliente, pode ter vários pedidos, né? Uma vez que o pedido está aqui nessa tabela. Tá? Vocês estudaram bastante isso na modelagem de dados, né? Então, eu posso ter vários clientes aqui na tabela de pedidos. Todo pedido tem que ter um cliente associado. E como é que eu faço a associação? Para não perder o fio da meada aqui, ó, já vou para a definição da foreign key, ó.
Então, sempre que eu tenho essa referência, eu crio uma foreign key. Eu coloquei foreign key. Bem, quem vai ser a minha chave estrangeira? ID cliente. E esse ID cliente é esse aqui, tá, pessoal? Poderia colocar outro nome, mas eu chamei de ID cliente também. Normalmente a gente usa o mesmo nome para poder padronizar, tá? Agora, ele faz references, ele referencia ao ID de cliente, ao campo ID cliente, que está lá na tabela de clientes. Ó. Aqui, ó, tabela de clientes, tabela de clientes. Com isso, eu acabei de implementar uma integridade referencial. Ou seja, todo pedido necessariamente tem que ter um cliente válido. Ou seja, esse cliente ele deve existir, ele necessita, ele precisa de existir na tabela de clientes. Senão, eu não consigo implementar essa relação. Ok? Maravilha. Então, olha, já tenho aqui pedidos, já tenho produtos e tenho clientes. Legal, minha estrutura está bem legal, né? Bacana. Então, vamos agora prosseguir. Deixa eu fechar a lupa mais uma vez. Maravilha. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa apresentação. Tudo bem aí, né? Agora, manipulando tabelas com alter table. Então, imagina um cenário. Puxa vida, criei minha tabela de clientes, mas esqueci de botar a data de nascimento do cliente. Sem problemas. Eu vou inserir, eu vou alterar a estrutura da minha tabela, acrescentando essa coluna. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O comando alter table permite modificar a estrutura de uma tabela existente, adicionando, removendo ou alterando colunas e restrições. E aí, vamos adotar esse exemplo aqui, pessoal. Então, numa tacada só, eu vou mandar alterar a tabela clientes e vou mandar adicionar a coluna data de nascimento. Vou dar um Ctrl+C, vou alternar aqui, tá? A Workbench. Vou chamar aqui a lupa. Vem aqui a lupa. Legal. E vou fazer o seguinte, eu vou recolher esses comandos aqui, tá, gente? Para ganhar espaço aqui, tá? Deixa eu recolher aqui esses comandos. Agora, viu? Clicando naquele meizinho, naquele tracinho, ele recolhe, tá? Se eu quiser voltar novamente para ver o que tem no create pedido, ó, clica aqui, ele estende, tá? E aqui ele recolhe. Só que o que eu quero fazer agora é executar esse alter table aqui, ó. Executo o alter table, então vamos lá, ó. Alter table, clientes, add column, data de nascimento, date. Vamos lá? Então, aqui na tabela de clientes, observem que eu não tenho essa data, né? Então, agora, vou executar. Executei, vamos ver o que deu? Ó, alterou a tabela de clientes. Isso aqui é um erro antigo, tá, gente? Isso aqui pode ignorar. Alterou a tabela de clientes, adicionou a coluna data de nascimento. Muito bem. Então, agora vamos dar um refresh aqui, né? Clica com o botão direito, refresh all. Agora eu vejo que agora já tem a data de nascimento aqui, viu? Maravilha, né? Então, ok. Aprendemos mais um comando. Comando alter table. Voltamos lá para a nossa apresentação. Vamos seguir em frente. Agora vamos para removendo tabelas com drop table. Olha, esse comando aqui é perigosíssimo, tá, gente? Muito perigoso, tá? O comando drop table é usado para remover uma tabela do banco de dados. Isso apaga todos os dados, ouviram bem, né? Apaga todos os dados e a estrutura da tabela permanentemente, né? É por isso que aquela chave lá do banco de dados da empresa lá, Marcos, não fica para qualquer um, né? Senão o cara recebe uma advertência na empresa, né? Ah, vou me vingar do chefe, vou lá e apagar uma tabela. O cara é demitido, antes de ir embora, ele vai lá e... Isso não pode. Exemplos. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou seguir essa sequência de comandos aqui, tá? Vou copiar tudo isso aqui. Ó, e depois eu vou, inclusive, apagar essa minha tabela. Fazer uma festa agora. Vamos lá. Lupa. Vou chamar a lupa. Vou colar tudo aqui para mostrar para vocês o que eu vou fazer, tá? Vamos lá. Então, vou dar um espaço aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer
esse comando aqui, ó. Eu quero listar todas as tabelas do meu esquema. Então, eu vou botar um ponto e vírgula, vou executar isso aqui, ó, show tables. Ele vai listar todas as tabelas. Então, ó, agora ele mostrou para mim aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Está aqui pertinho, ó. Quando eu dei esse comando show tables, ele mostrou para mim, ó, você tem lá no seu esquema de banco de dados BDDDL, você tem clientes, pedidos e produtos. Maravilha, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu quero apagar a tabela produtos. Então, eu vou dar um drop table produtos. Então, ó, observem que eu tenho aqui produtos, né? Tanto que ele listou para mim, né? Então, ó, drop table produtos. Vou executar. Maravilha. Então, o comando de ação, né? Ó, drop table produtos. Então, ó, teoricamente, já sumiu daqui, ó. Já desapareceu, né? Já não tem mais os produtos ali. Só para garantir, vamos fazer um show tables? Vamos fazer um show tables aqui. Vamos selecionar aqui e vamos executar. Olha lá. O que aconteceu? Olha lá. Clientes e pedidos. Produto já não existe mais, ok? Não tem jeito, não tem jeito. O drop table já era. Só backup, só no backup agora. Só no backup. Tá? Não tem como recuperar, não. Um abraço. Só na base do backup para recuperar. O negócio é sério, Paulo. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos apagar esse negócio. Vamos vir aqui, né? Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou executar esse comando aqui, ó, drop table. Então, gente, ó, o esquema do banco de dados vai para o espaço. Drop database BDDDL. Estou apagando o banco. Eu não estou apagando o banco de dados, estou apagando o esquema. Eu tenho outros esquemas dentro do meu banco de dados, tá vendo? Eu quero apagar esse esquema. Então, selecionei, drop table BDDDL, executei. Um abraço, cara, já não está mais aqui. Então, essa relação de comandos aqui são os comandos assim, principais da DDL. Esses comandos, pessoal, vocês têm que saber. Tem que saber. O mínimo que um DBA precisa dominar em termos de manutenção de banco de dados, para poder trabalhar com banco de dados, são esses comandos que eu mostrei para vocês aqui. Todo desenvolvedor tem que dominar esses comandos. Ok? Voltemos lá para a nossa apresentação. Opa, deixa eu parar a lupa, né? Encerrar a lupa aqui. Opa, encerrada a lupa, voltamos para cá. Agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação, tá? Então, ó, a gente acabou de ver o drop, né? Inclusive, aproveitamos e fizemos o drop database também, para poder fechar. Concluímos esta aula entendendo como usar a DDL para criar e manipular tabelas. E como as restrições e chaves, vocês viram como é importante, né? Você consegue criar regras, viu, Marcos? Você consegue criar regras de negócio dentro do banco de dados, que garantem a integridade e as relações dos dados no banco de dados. Essas habilidades são essenciais para qualquer administrador ou desenvolvedor de banco de dados. Gente, isso aqui é o mínimo que você necessita saber. Banco de dados existem muitas outras coisas, mas, digamos, o essencial para você trabalhar como um developer, o cara que desenvolve, o cara que faz sistema, tem que saber isso. Tá? Outras coisas podem ser importantes, mas essencial mesmo é isso aqui. Tá bom? Bom, agora vamos para o trabalho. Esse trabalho vai ter duas partes. A segunda parte vem na próxima aula, tá? Tranquilo, gente. Ó, eu quero que vocês criem uma tabela de produtos com as seguintes colunas. ID produto, tem que estar lá, primary key, autoincremento, nome not null, preço, faz uma restrição, faz o estoque. Em seguida, você vai adicionar uma chave estrangeira para uma tabela de fornecedores. Pegou a ideia? Fornecedores. Ou seja, você vai... Opa, deixa eu voltar aqui. Ou seja, você tem que criar uma tabela de fornecedor. E aí eu vou deixar a critério de vocês criarem essa estrutura de fornecedor. Tudo bem, Marcos? Carlos, Paulo, Pedro, Diego e Guilherme. Fica a critério de vocês criarem
a tabela de fornecedores. Se vocês quiserem pesquisar na internet, né, sugestões de campos, de colunas, tá? Vai ser muito bem-vinda. Tá legal? Agora, o mais importante para mim é você criar uma relação entre produto e fornecedor. Ou seja, um fornecedor pode fornecer N produtos. Tudo bem? Então, tá legal. A gente vai, para não estender o vídeo, a gente encerra aqui. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vou parar aqui a nossa apresentação. A gente encerra esse vídeo aqui agora para vocês estudarem bastante esse material, que já está lá, esse PDF está lá no Classroom, disponível para vocês estudarem, desenvolver essa primeira parte do trabalho. E, gente, isso você tem que saber, tá? Tem que saber. Então, vocês têm que praticar isso aí. Pega isso. A gente já teve uma aula bacana aqui sobre MySQL, Workbench. Vamos botar a mão na massa, vamos praticar tudo isso aí, tá bom? Estou encerrando a aula, a gente para aqui esse momento, daqui a pouquinho a gente continua tirando as dúvidas, falando um pouquinho mais sobre o trabalho. Ok? Estou parando a gravação aqui, meus amigos. Muito bem, valeu.